Fala pessoal, e antes de começar mais um vídeo aqui, nada mais justo que a gente agradecer ao pessoal do Hollandas Prime, né, Thiago? E isso, pessoal, aí você deu esse espaço aqui bacana pra gente fazer. É tão refinado que a gente não tá nem acostumado. Né? É tão tipo um carro de luxo. A gente tá acostumado a gravar também só dentro de carro, né? E agradecer também ao nosso parceiro Max Brito aí que Viabilizou. Intermediou aí pra gente poder estar gravando aqui no Hollandas Prime. Tanto no Hollandas Prime, como com o convidado de hoje, né? Que vocês vão conferir o vídeo agora completo, fiquem ligados. Vamos lá? Bora! Partiu! Fala pessoal, e hoje é um dia muito especial pra gente, por alguns motivos. Estamos fazendo a última gravação do ano, né, Thiago? Fechando 2017 com chave de ouro. Vocês vão ganhar uma folga da gente aí por um tempo. E a gente tá recebendo aqui para bater um papo, falar sobre sua paixão e sobre o que motivou a criação desse livro. O cearense, mas criado aqui na Paraíba, Yuri Teodósio, é a mente brilhante por trás desse livro aqui. Esse aqui, Sendo por um Brasileiro, que é uma obra que na verdade a gente considera como um tesouro. E acabou de ser lançado aqui, o lançamento local na Paraíba, que também foi o lançamento oficial do livro, né? Primeiro eu queria agradecer a todos vocês aqui por essa oportunidade. E é isso aí, cara, é um sonho realizado, a coisa está fluindo. Tá nascendo ainda, né? A gente tá engateando ainda, mas é aquele arrastar no chão já preparando para correr, né? A coisa tá vindo muito rápido, uma coisa bem dinâmica e a gente tá começando a colher os frutos. E outra coisa especial é porque a gente tem um participante aqui dessa vez, que é meu pai. Eu e Thiago, nós somos fãs de Senna, mas não adianta mentir, porque a gente não viveu a época de Senna, né? A gente só vê vídeo, ouve história, né? Mas meu pai é um cara que realmente Senna fez a diferença na vida dele, porque ele era aquele cara que acordava no domingo para ver Senna. Senna morreu, eu tinha 3 anos, né? Então eu lembro de uns flashes só, mas meu pai com certeza marcou muito mais para ele, né? Tem muita lembrança aí. É um cara que acompanhou mesmo. Então, Yuri, eu vou deixar com você aí para você contar um pouco de como foi que você teve a ideia de criar um livro sobre Senna, né? Rapaz, é o seguinte, o projeto do livro em si, ele veio, isso não tô brincando, né? Foi sem querer, né? Desde pequeno que eu assisto Fórmula 1, acompanho o esporte, paralelo ao Ayrton, né? Que é uma consequência, assim. Então, eu sempre, com uma conversa dessa, aquela conversa entre amigos, crianças, eu sou Ayrton Senna, eu sou Alain Prost, sou Piquet e tal, e eu sempre ia escrevendo, anotando, olha, vou ganhar a corrida tal, vou ganhar a corrida tal. E aquilo foi amadurecendo com o passar do tempo, fui crescendo e a conversa foi ficando mais séria, as opiniões foram ficando mais embasadas, a coisa foi ficando mais... E foi virando uma pilha de papel, né? Se a Ayrton tivesse vencido aquela corrida, ele teria tantos pontos. Isso é lixo, tudo guardava. Então aquilo tudo foi ficando guardado ali, virando pilha de papel. E há um ano e meio atrás, minha noiva disse assim, isso aqui? Isso é uma coisa velha. Por que tu não junta isso aí e escreve alguma coisa mais? Não, isso é palhaçada, essa é coisa de criança. A pessoa vai começar a rir da minha cara. Não, vamos, tá, vou tentar aqui. Aí tirei a parte bizarra, né, que não tem, né, aquela parte mais, que não tem embasamento algum, né, aquela coisa fora, fantasiosa. E fui criando uma ficção, na verdade boa parte do livro é uma ficção. Cheguei em 94, o Senna morreu de primeiro aqui, eu fiz um estudo estatístico, uma coisa concreta, realmente, onde ele permanece vivo, ele ganha corrida e permanece vivo. Então a coisa foi criando uma forma, foi tomando uma forma, foi agregando outros valores, né, os depoimentos das pessoas que estão aqui no livro. E teve uma hora que chegamos a um denominador comum, né, um esboço mal feito ainda, nós encaminhamos para o Instituto Ayrton Senna, né? E assim, mais uma vez, eu estava totalmente desacreditado, o Instituto recebe projetos da Europa, Ásia, América do Norte, né? Eu quero eu quero um tênis com a marca Senna, então eu vou mandar para ele. O cara pensa, porque eu na Paraíba... Exatamente. O cara vai olhar pro meu livro e... Recebe proposta do universo todo, né? Deve ser de todo canto mesmo, Japão, tudo, né? Tudo chega lá. Eles recebem tudo, é impressionante. Eu tive acesso ao Instituto, né? Nós tivemos lá uma reunião técnica e eles mostraram, né, o mix de produtos que eles licenciam, como eles aceitam as coisas, como é o critério de avaliação, que é muito rigoroso.
né? Pô, não é qualquer um. E pra minha surpresa, o não eu já tinha, então mandei. E pra minha surpresa, uma semana depois eu recebi uma carta, mas não foi do Instituto, foi a carta da mãe de Ayrton Senna, a própria mãe do cara me mandou uma carta. Apenas. Imagina, Eu onde tive um chegou? susto, na verdade eu tive um susto, né? Foi uma carta ou foi e-mail? Uma carta, tá aqui ela. A carta tá aqui. Uma carta mesmo, né? Aqui eu vou... Primeiro você acha que deve ser brincadeira, né? Assim, Mas- Foi minha mulher que escreveu e mandou lá em casa. Eu pensei também, mas como foi ela que me avisou, e da maneira que ela me avisou, que ela deu um grito, né? Eu tava dormindo, porque eu trabalho intelectualmente durante a madrugada. Não tem barulho, então eu costumo estudar das 11 às 4, 5 horas da manhã, eu durmo durante a manhã e produzo mais à tarde, trabalho à tarde. E eu tava dormindo, era início de noite, tava cansado, então ela ligou pra mim, acorde que Dona Neide recebeu, mandou uma carta pra você. Quem? Não sei o que, venha pra cá. Fui correndo, nem pensei duas vezes. E quando eu cheguei, pra minha surpresa, eu tinha recebido essa carta dela, elogiando o livro. Depois a gente dá um print dela pra botar, né? Bacana. E pronto. Então aqui pra mim foi start. Ou seja, a gente furou a muralha, quebrou a muralha, projeto paraibano, projeto nordestino. Quando chegou nela já estava todo diagramado, com ilustração do... Esse aqui que vocês estão vendo, não. Esse aqui, não. Esse livro aqui, ele passou por mais 2 diagramações, depois do livro que nós enviamos para o Instituto, né? Foi adicionado um capítulo, que comercialmente era rentável para o Instituto, eles pediram para a gente fazer um capítulo extra, que é o capítulo sobre Lewis Hamilton. Olha, vamos fantasiar aí como seria o encontro do Lewis com o Ayrton. Aí tá, a gente fez. Aumentou o alcance do livro, né? E, meu amigo, a coisa fluiu e está fluindo de uma maneira que, assim, foi tudo por acaso, mas como todos os bons projetos, todos acontecem por acaso. Eu imagino. Né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande, é uma obra nossa, né? Eu deixo bem claro aqui na parte do livro que fala sobre o autor, que é nossa, uma obra... tem um toque do Sudeste, que o ilustrador do livro é paulista, né? O ilustrador que fez, o meu irmão Daniel, né, É um parceiro, monstro. é um monstro no Photoshop, um monstrinho, fez a capa e as ilustrações, mas a essência do projeto é nossa. Então eu quero deixar claro, quero levar para fora isso, porque muita gente critica, eu recebi muitas críticas. Ah, onde já se viu nordestino falando de paulista, aquela xenofobia. Eu disse, qual é o problema? E outra coisa, depois que eu recebi uma carta da mãe do cara elogiando o livro, pode falar, pô, a mãe. Não, se tem esse selo aqui atrás, né, do Instituto, é porque não... E Não, Paixão, blindado. Paixão não tem região. Não, não tem exatamente. região. Mas Eles têm que existe, ter né? apego pelo avanço cultural, né? Pela produção de conteúdo, Pela obra. pela obra. Mas existe, infelizmente ainda existe isso, né? Uma coisa que eu repudio. Mas existe, sempre você vai encontrar isso. Acho que vocês já encontraram pessoas assim. Sempre vai A gente existir. recebe no canal. A né? gente no canal é direto. Ah, esse mercadozinho aí de vocês. Nordestino né? falando merda. Mas é assim Tem que demais, funciona. mas sempre tem, mas o cara não... São pessoas. Mas Considera todo final de semana a gente tá gravando da mesma forma. E impressionante que a pessoa que critica está assistindo. Né? Tá. Mas em compensação é 1 milhão que apoia, né, também. Tá bom, é isso aí, é o que eu digo em relação ao livro. Posso receber críticas, aceito. Inclusive, críticas ajudam, ninguém aprende com aceito, a gente aprende errando. Mas, pô, eu tenho uma bênção da mãe da Ayrton, então eu já cheguei onde eu queria. O resto é lucro. Então, a gente vendo de fora, o cara pensa, tu teve muita conquista, sabe? Que a gente não tem nem ideia de como ele conseguiu chegar nisso, essa aprovação. Parece que foi tudo se encaixando, né? Mas provavelmente foi porque tu deu muito suor pra fazer acontecer dessa forma, né? Quem tá vendo de fora parece que foi tudo perfeitamente encaixado, né? Na verdade, Tudo coube certo, na hora certa. eu acredito, eu acho que vocês vão concordar comigo, quem vê de fora, né, quem vê a pessoa plena, É. ou, não no sucesso pleno, que a gente tá longe disso ainda, mas eu digo assim, quando você é uma pessoa bem, você diz assim, esse cara tem muita sorte, teve muita sorte, mas não vê todo o trabalho que se passa por trás. Ninguém chega onde chega, independente seja onde seja conquista, por acaso. O mundo hoje é muito dinâmico, é muito difícil. Hoje não basta você ser bom, você tem que ser muito bom. Sim. Então é o seguinte, felizmente, o meu trabalho, que, não, sem falsa modéstia, foi com competência, foi com amor, então saiu, não tem como ser um trabalho mal feito. Né? Só que é aquela história, o sucesso é quando a oportunidade encontra a capacidade. Então, houve isso. A coisa fluiu por acaso? Fluiu. Aconteceu sem querer? Aconteceu, mas tinha que acontecer. É. Né? Como a gente estava conversando agora há pouco. Quando uma coisa tem que acontecer, ela acontece. Né? É. Então, eu acho que foi por aí. Falar de cena agora, né? Deixar na mão dele, que são as pessoas que Solta mais... aí, deixar o moído aqui na mão deles.
porque são pessoas que vão conseguir passar melhor a experiência que Senna deu para o Brasil, né? Que não foi para um ou para outro, não. Foi de forma geral, não só para o Brasil, na verdade, né? Para o mundo todo. Tem fãs dele, e como Yuri estava falando antes de gravar, no Japão tem uma legião de fãs, na Itália, nos Estados Unidos. É impressionante o que ele conseguiu fazer. É impressionante. Para você ter uma ideia, foram 15 mil pessoas no último dia 1º de maio, que é o dia da morte dele, para a curva onde ele bateu o carro. São 15 mil pessoas, não estou falando de 15 pessoas. Há quantos anos já da morte? 23, 24 anos, né? 24 anos depois, aí tem 15 mil pessoas no canto onde o curva, cara... Fizeram uma procissão, vamos dizer assim. Então, lá, a força dele hoje é muito grande ainda no mundo. Ele é uma pessoa muito forte. No Japão ele é muito respeitado. Na Itália nem se fala. E o que a gente vê é a emoção de quando se fala nele. Perfeito. Quem gosta dele, quando você escuta qualquer tipo de comentário, de vídeo, assim, eu mesmo, eu chego ao ponto de chorar, dependendo do vídeo. Do contexto. Aquele documentário que é bem Cara, divulgado, chora. né? Eu sempre digo lá em casa, o pessoal até vem tirar onda da minha cara. Pai, tu não assiste não, daqui a pouco tu tá chorando. Mas realmente é verdade. Toda vez que eu vejo um vídeo de Senna... Se tocar aquela musiquinha de... chora, ele já começa a lacrimejar. Às vezes você não chora com, tipo assim, alguma coisa com sua família. Mas se tocar na história de Senna... É porque bate lá na época, né? Marcou não só uma geração, né? Porque até hoje em dia, quando você assiste os vídeos de hoje em dia de corrida de Fórmula 1 com a época de Senna... Aquele cara deu uma autoestima absurdo, gigantesca. Que na verdade foi um conjunto de fatores. Tem até no teu livro, né, que fala que era uma época que o Brasil estava meio desacreditado, né? Não que a gente esteja vivendo numa época maravilhosa, não tá, a gente tá não, né? Mas na época difícil, troca de economia, era um sofrimento, moeda pesando, a pessoal saqueando loja, era impressionante, né? Tem isso no documentário da Ayrton. Só que ele era aquele cara que deu certo quando tudo estava dando errado. Então nós tínhamos uma pessoa a seguir, né? Todo mundo estava aqui no caminho errado, ele disse, não, peraí, é por aqui. O pessoal disse, opa, começou a desviar. Então, ele foi o brasileiro que deu certo. E ele podia ter virado as costas para o povo brasileiro. Exatamente. Tipo assim, ter vergonha do Brasil e não fazer o que ele fez. Que era quando ganhar uma corrida, levantar uma bandeira. Não, ele se expôs mesmo, né? Disse, não, o povo é meu povo. Eu sou brasileiro, não teve vergonha. Que é o que Yuri fez com a Paraíba agora, né? Não teve vergonha. Não faltou incentivo para ele deixar o livro com a cara do Sudeste ainda mais, né? Eu vou dizer uma coisa que me chamou a atenção. Que me chama a atenção e chamou na época que eu estava desenvolvendo o livro. Eu conversei com 2 meninas no shopping agora, no dia da confraternização do livro. E eu perguntei a ela, quem é seu ídolo no esporte? Ela ficou calada. Você está vendo? Senna é nossa referência. Então assim, hoje a gente tem grandes ídolos, tem Neymar, tem o Gustavo Kirten que foi, mas está em off, né? Abandonou já o esporte. Mas hoje a gente não vê uma pessoa com as características do Ayrton, né? Eu não estou falando do piloto, estou falando do humano, do ser humano. Cara que, né? Levantar a bandeira do Brasil, tá tudo dando errado. Olha, eu sou brasileiro, estou aqui, ó. Vai dar certo, né? E hoje a coisa está desandando de uma maneira tão feia, né? Os valores, a inversão de valores que nós estamos passando na sociedade é tão absurda, né? Violência, crime, traição, uma série de coisas que não vale a pena falar disso, desviar o foco. Que um livro desse, não estou falando de maneira falsa, é um tapa na cara dessas pessoas que cultivam falsas culturas, né? Falsos valores. Né? Então, é por aí que a gente tenta chegar, né? Tentar valorizar aquilo que um dia foi o nosso maior tesouro e muitos hoje ainda conseguem enxergar. Exatamente. E eu acho importante a gente falar, até comentei contigo antes da gravação, que esse livro é um tipo de livro que o cara sabe o que tem nele. Eu posso contar esse livro de frente para trás, de trás para frente, 10 mil vezes para o cara que está assistindo, mas ele ainda assim vai querer ter o livro em casa, porque ele tem esse livro aqui como um tesouro, né, Tiago? Traz à tona muita traz coisa à tona. a memória vai... Não é aquele livro que o cara quer comprar só para saber o que é que tem escrito, a história, sabe? É um livro que o cara quer ter para dizer que tem, sabe? Para ter guardado na estante. Até no próprio dia lá do lançamento lá do livro, lá na livraria,
E Yuri até comentou, ele fez o bom é você ir lendo o livro, aí você vai no YouTube, vai no Google, e aí você vai, de fato, vendo, tirando a prova do que é que o livro tá falando, né? Você vai ter uma experiência, você vai imergir mesmo na história, né? Como a gente tava conversando, pô, qual foi a melhor corrida da Ayrton? A melhor corrida da Ayrton foi tal. Ah, eu tô lendo aqui. Aqui eu tô tendo uma descrição verbal, né? Você vai, pô, mas como foi isso? Pô, aqui vai ter uma ilustração, né, aproximada do que foi. E é estático. Você vai lá, aí você vai entender o que está acontecendo. Porque um dos pontos do livro é tentar explicar para essas novas gerações que não conviveram com a Ayrton, quem foi a Ayrton Senna. Então, as pessoas vão ver, pô, foi um piloto de Fórmula 1. Depois que você tiver essa experiência que vocês levantaram agora, vou no YouTube, vou pesquisar, eles tenho certeza, não é porque eu sou apaixonado pelo Fórmula 1, tenho certeza que eles vão olhar isso de outra maneira. Então, pô, o cara ele não foi só um piloto de Fórmula 1. Não, pra mim ele é assim, os outros que me desculpem, os outros atletas, os outros pilotos, mas o Ayrton pra mim, ele passava que realmente ele tinha amor ao povo brasileiro. Não era uma obrigação, porque você vê hoje, um atleta ganha uma competição, ele bota a bandeira do Brasil nas costas, sai caminhando, mas eu não via, realmente hoje eu não vejo o amor mesmo ao povo brasileiro. Aquilo para mim é como se fosse é mais um marketing, um sistema, eu acho marketing, que ele uma obrigação. Ele era muito compromissado com todos os ideais dele, né? Seja pra correr ou se ele assumir que ia levantar o Brasil mesmo. Ele foi o pai desse ato, né? É. Se hoje uma pessoa anda com a bandeira... Porque se você prestar atenção na história, quem está assistindo for pesquisando na internet, vai ver que antes de Ayrton Senna, nenhum piloto de Fórmula 1 tinha esse gesto de levantar a bandeira. Piquet não fazia, Emerson Fittipaldi não fazia. Quase nenhum atleta. Nenhum. Quase nenhum atleta. Então isso surgiu de lá pra cá. Depois que Ayrton morreu, em 94, teve a Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, né? Então eles começaram a ter um gesto mais humano, que era andar de mão dada, entrar de mão dada entravam de mão dada né? Então a partir dali a coisa ficou mais humana. Então a gente começou a ver mais gestos de patriotismo. Né? O Brasil, na verdade, começou a subir o esporte brasileiro depois daí. Deu um start. Deu. Dá pra tu contar aí pro pessoal um pouquinho da parte de 94, de como era o livro? Claro, meu amigo. Eu vou abrir até na página aqui. Pode chorar não. Porque é o seguinte, como todo mundo sabe, no dia 1º, e pra quem não sabe também, no dia 1º de maio foi o dia da morte de Ayrton. Ele morreu no domingo, né? Na verdade, aquele foi um final de semana bem sombrio. A transição do livro é 94, né? A parte que muda. Muda um pouquinho a vertente do livro, né? Uhum. O que acontece? A minha opinião é que se uma corrida daquela que aconteceu no dia 1º, final de semana de maio de 94, acontecesse hoje, na sexta-feira já tinham sido interrompidas as atividades, por segurança, né? É uma corrida técnica, era um circuito perigosíssimo, independente de qualquer coisa, era um circuito perigoso, com curvas perigosas. Os carros não tinham a proteção que tem hoje, né? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, o Rubinho sofreu um acidente pesado. Foi pesado, porque foi muito pesado. Dizem os especialistas, inclusive eu vi uma entrevista de Piquet, Nelson Piquet agora, que o Rubinho deixou 1 ou 2 segundos para trás de velocidade, se tornou segundo piloto depois daquele acidente em Imola, né? O que aconteceu com o Rubinho? Ele vinha numa curva alta, de alta velocidade, não a reta curva como a gente chama, que é a Tamborello, onde você não morreu. Ele vinha numa curva, passou na velocidade considerável e disse assim, opa, consigo tirar mais do carro. Quando ele foi dar outra volta, que ele passou, ele fez, ops, errou, perdeu o carro. O carro subiu na zebra e ele entrou no pneu. Isso aí você encontra fácil na internet. Ali ele, meu amigo, ele ficou morto. Disse ele ficou morto por 6 segundos. Ele engoliu a língua e tal, quebrou o braço, teve um problema no nariz. Aquilo ali chocou todo mundo, né? Então, aquilo ali todo mundo já ficou preocupado. Ayrton foi visitar ele. Tem aqui no livro falando sobre o dia que Ayrton foi visitar ele no hospital. Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, um piloto austríaco chamado Roland Ratzenberger, você deve lembrar muito bem disso, ele dirigia uma Syntec, né, motor Cosworth. Syntec MTV. E era um cara, era um Max Verstappen da vida. Tinha um carro inferior, não tinha destaque. Agressivo, né? Agora era muito agressivo. Arrojado. Ele entrou numa curva mais fechada, ele entrou no muro, agora ele entrou com o pé embaixo, cara. Ali, quem entende, até quem não entende de Fórmula 1, sabe que ele faleceu ali na hora. Né? Então, por precaução, a FIA disse assim, não, ele não morreu. Ele morreu no hospital, né? Até porque se ele morresse na pista,
ali provavelmente ia ser interditado, né? Eles faziam isso. Então ele morreu ali, foi sangue, foi feio a coisa. E dizem que Ayrton também morreu na Não, hora da pancada. morreu. Eu não sei se eu posso levaram entrar em detalhes sobre a morte de Ayrton. Levaram para o hospital, Eu tudo acho isso que para não poder tem ter problema ordem. nenhum. No YouTube não tem. Mas assim, Tem isso que eu vou dizer restrição, não O canal é da gente. Né? Então é o seguinte, o que acontece? Aí Roland Saberg morreu no sábado. Então assim, na minha opinião, eu não tinha idade na época, mas hoje na minha opinião, com plena consciência, ali já era pra ter acabado a brincadeira no final de semana. Pô, morreu um cara. Absurdo, Você lembra que na largada já teve uma Um carro entrou no outro. pancada grande. Um cara ficou parado no Vários grid, carros, salvo engano foi A vibe da Pedro corrida. de la Rosa ou foi Alex, não sei quem foi. O carro ficou parado, aquela nuvem de fumaça de motor, né? Foi. O carro entrou no outro. A sorte é que ele entrou de lado. Se ele entrasse cheio, tinha morrido o cara. Falam muito que a dimensão do final de semana era bem sombria Era já, sombria né? mesmo. Nos boxes os caras já estavam tudo apreensivo, como se fosse acontecer uma Tinha uma coisa pior. tensão Né? já. Exatamente. Já tinha uma Tensão, tensão. né? Uma Aí quando foi no domingo, E de fato foi sombrio, né? foi. foi sombrio. No domingo você Totalmente morreu, sombrio, né? né? Da sexta ao domingo. No domingo ele faleceu. Então assim, foi uma coisa pesada. O acidente dele foi tecnicamente inexplicado, porque um piloto como Ayrton Senna jamais... Eu descarto isso. Até você vai descartar. Erro humano não houve. Não. De Ayrton não houve. Ele não ia errar. A tamborelo, a gente costuma dizer no termo técnico Fórmula 1, é uma reta curva. Você não faz uma curva no volante. Faz só uma leve. pequena curva. É uma reta. É de alta, né? Altíssima, né? Então, Ayrton entrou ali a 300 e sei lá quantos quilômetros por hora. Quando ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ele freou o carro. Ele bateu no muro com 130 km a menos do que ele estava 1 segundo atrás. Ele perdeu 100 e poucos quilômetros por hora em 1 segundo. Ele pisou totalmente no freio. Imagina a cacetada que ele deve ter levado só na frenagem. Imagina se ele não tivesse freado. Então é o seguinte, foi um problema, especialistas dizem que foi, eu acredito na teoria da barra de direção, né, porque foi soldada, ao invés de ter levado a peça para... O que aconteceu? Na temporada de 93, Ayrton, quando entrou em contrato com a Williams, ele acreditava que ia pilotar aquele carro monstro de 93. Como ele era um super piloto e o carro estava perfeito, para diminuir, para tornar a coisa mais competitiva, a FIA, ela deu um corte nas regras. A partir do ano que vem não tem controle de tração, não tem suspensão ativa, não tem nada. Vai ter que fazer os carros do zero. E eles fizeram o carro do zero. Esse é um carro mais purista, né? Do zero. Só que o cockpit do carro ainda era o cockpit do piloto do ano anterior, que era Damon Hill e Alan Prost. E não estava encaixando a Ayrton. Isso que eu estou dizendo a vocês é a teoria que é mais concreta. E o Ayrton estava encostando o braço na carenagem. Então eles disseram assim, não, traz mais para frente o volante, vai ficar aqui, eu não vou ter problema em encostar, não vou machucar meu braço. Então eles aumentaram a barra de direção, só que o cidadão que deveria ter levado uma peça para a fábrica e gerar uma peça maior, não, fez final de semana na solda. Então a solda desgastou com o estresse, com o material, e ele perdeu o controle do carro ali. Então levou a morte dele. Então voltando para a vertente do livro, eu não queria fazer mais do mesmo, né? Ah, Ayrton morreu, não sei o que, Ayrton foi um piloto brasileiro, não. Então a gente foge daquele rótulo padrão de enciclopédia. A enciclopédia Ayrton Senna foi um piloto paulista, filho de um empresário, não sei o que. Não. Gente, então o que é que eu fiz? O diferencial. Qual foi o meu diferencial? Pô, e se Ayrton vencesse aquela corrida? Muita gente diz, e se ele batesse o carro e sobrevivesse? Existe material na internet, inclusive, um estudo estatístico sobre isso, que é de um grande amigo meu, Roberto Reis, que é um excelente autor, que fez e se Ayrton Senna tivesse sobrevivido, né? Então, eu tentei passar por outra vertente, porque, na minha opinião, se ele tivesse batido o carro ali mesmo ele ia abandonar a Fórmula 1. Por questões pessoais. Ele era um cara muito... Né, eu não acredito que ele ia continuar na Fórmula 1, pelo menos por um tempo, depois daquela batida. Ele ia enxergar aquilo como um aviso. Uhum. Ele era muito, né, assim. Doideiro. Então, o que a gente fez? Exato. Então, ele simulou como se ele tivesse vencido. Pô, ele venceu, e agora? A partir dali, o que é que ele ia fazer? Ele ia ter um novo começo na Fórmula 1, né? Ele ia voltar ao campeonato, que ele estava com 30 pontos atrás de Michael Schumacher. Ele estava desconfiando que o Michael Schumacher ainda estava usando componentes eletrônicos do ano passado. Então, ele começa a acender de novo. Aí, trabalha aqui no livro com a questão da segurança, a alteração da segurança. Tem que falar a cena da bandeira, essa aí. Isso aqui é Essa acho que é uma das mais fortes do livro. Essa aqui Essa daí é marcante. Essa frase aqui foi uma frase que ele disse no dia da corrida, né?
vou vencer a corrida e fazer uma homenagem a Ratzenberger. Ratzenberger, tanto que quando ele foi tirado do carro, quando tiraram o macacão dele para fazer os procedimentos de primeiros socorros, encontraram a bandeira da Áustria, ele ia levantar a bandeira da Áustria no pódio. E a gente fez isso. Quem lê o livro, quem conhece a história, vai dizer, pô, vou passar essa página e vou ver Ayrton batendo o carro. Só que aqui, na verdade, a gente fez o pódio, né? A gente simulou o pódio. Como seria o pódio, ele vencendo aquilo aqui. Também foi um trabalho do meu irmão Daniel, um monstrinho, né? Animal. Um animalzinho. Manja pouco. Essa foto aqui, a gente deixou sem nenhuma... Tu chegou a ver essa foto? Não. Chega, não? Não. Esse aqui eu vou Então, vou pegar esse aqui. pega aí. Então, página 127. Aí ele fez esse... A gente fez uma simulação de como seria. Exatamente como seria. Só que esse piloto, a gente botou aqui... Eu fiz uma homenagem a Berger. Aqui está o terceiro piloto. O terceiro lugar está com o Berger. Na verdade era outro piloto, era Pierluigi Martini, que era outro italiano, que estava nesse pódio aqui. Schumacher estava em primeiro. Tinha 3 pessoas diferentes. Schumacher era o primeiro aqui, né? Que na minha opinião também não era para ter acontecido o pódio. Não tem... Não? Então pronto, a gente traçou essa vertente e começou a desenvolver a partir daí uma série de estudos estatísticos, como seria a Fórmula 1 a partir dali. Tudo baseado em estudo e tudo. Minucioso, né? Como seria, segurança, né? Com toda certeza a segurança da Fórmula 1 ia melhorar. Mas por que ia melhorar? Porque Ayrton Senna estava presente só em todos os acidentes que aconteceram antes. Por exemplo, esse de Martin Donnelly em 1990, que ele saiu, foi um acidente muito feio de ver, não sei se você lembra. O cara ficou a perna torcida, foi horrível, né? Então a gente citou todos os acidentes que Ayrton esteve presente. O Henrique Comas, que foi o francês que bateu, o carro ficou atravessado, ele desacordou no carro, o carro saiu em fumaça, vazamento de combustível, ele com o pé no acelerador, a rotação lá em cima. Ayrton passou, percebeu, estacionou o carro, atravessou. Tem os vídeos dele correndo na pista. O de Rubinho, né? Isso aqui é uma arte, mas é baseado na foto do quando o Rubinho bateu. Subiu e veio, bateu, explodiu, né? Estourou no pneu. O de Rubinho, o de Ratzenberger, que morreu também, né? Que Ayrton, essa aqui pra mim foi uma das cenas mais fortes. Que é ele conversando com o médico da Fórmula 1, que era muito amigo dele, Ayrton. Depois que o Ratzenberger morreu, eu disse, Ayrton, você é o tricampeão mundial, você não tem nada que provar mais pra ninguém. Abandona isso, vamos pescar? Ayrton, não, eu tenho que continuar. Infelizmente. Enfim, é isso, mais ou menos por aí que a gente chega lá. A continuação, né? Vamos deixar pra quem comprar o livro. Pois é. Dá pra falar, eu acho, só da última foto. É a última foto do livro, né? Essa aqui? Última ilustração. Ou é a penúltima? Hamilton? Com Hamilton, Poxa, na hora. E do teu encontro com ele também. Beleza. Foi o seguinte, nós fizemos um capítulo extra, né, sobre o Hamilton, em homenagem a ele. Foi um pedido do Instituto, né, pra gente fazer um capítulo. Sairia mais rentável, mais vendável pra fora, né? E a gente fez uma homenagem a ele, na verdade é uma pequena introdução, porque eu não gosto de seguir a mesma, Hamilton fez isso, ganhou isso. Pô, isso todo mundo sabe. Tá vivendo, né? Quem acompanha. E outra coisa, quem tem internet só ir no Google e fazer a pesquisa que sai até mais. Então o que eu fiz? Eu fiz uma breve introdução sobre o Hamilton. Hamilton, piloto assim, tá na Fórmula 1 assim, acompanha desde tantos anos. E o resto é só a interação dele com a Ayrton Senna. O que ele achou de Ayrton Senna, como a Ayrton Senna entrou na vida dele, como ele se tornou fã de Ayrton Senna. Que se você prestar atenção, Hamilton com 8 anos de idade no kart já tinha a pintura de Ayrton Senna no capacete. Então ele é fã mesmo, ele é fã até mais que certos pilotos brasileiros. Ele foi levado pra andar no carro de Senna, né? Ficou apaixonado, ficou doido. Aquele vídeo que eu te mostrei. No Top Gear. No Top Gear. Ele não entende como é que Ayrton conseguia guiar um Fórmula 1 naquelas condições, que era 1.200 cavalos. O cara acelerar um carro daquele, você não controla a direita, ele sai. Verdade. E com a mão só, né? Porque Mônaco era com a mão só. Quase sem eletrônica nenhuma. Nenhuma. É um carro de tração pesada, tração O cara, acho que ele era um fenômeno, assim, totalmente fora da curva, né? O Martin Brundle, que andou com ele na época das categorias de acesso, ele dizia isso. Que Ayrton era sempre o último a frear. Passava a placa dos 100, passava a placa dos 50, os caras já estavam freando ou já estavam reduzindo. Meu amigo, era impressionante. E os próprios pilotos, que eu acho isso mais fantástico de tudo, que os próprios pilotos diziam assim, quando ele estava dando uma volta, por exemplo, em Mônaco, o cara em Mônaco, aí olhava para trás e via Ayrton Senna, o cara tirava o carro, pô.
Mas peraí, eu tô numa volta de qualificação, mas eu não quero ser o cara que vou atrapalhar a volta que todo mundo quer ver. Eu tô disputando com ele. Diga aí. Tu tá entendendo? Eu tô disputando com ele, eu tô numa volta rápida, mas ele tá vindo tão rápido que eu não vou estragar essa volta. Eu tenho juízo. Se eu estragar, os caras vão... Meu juízo, ele fala. Até o nível de competição era outro. A Fórmula 1, durante muitos anos, ela cresceu de público por causa dele, de Prost, de Mansell. Então, quer dizer, esses outros, que no caso que ele falou, estavam na frente, realmente não podia atrapalhar o espetáculo, não. Tinha que abrir, tinha que sair mesmo. Porque o povo dizia, vamos ver a volta de aí, vamos ver o que vai. Aí Mansell ia, dava uma, vamos ver daí, Prost ia, dava uma, vamos ver daí. Era sempre assim, era uma expectativa. Porque o formato do treino oficial antes era outro. Não é o formato que a gente vê hoje, que é um que ele não. Tinha um tempo, tinha um treino livre, tinha tanto, era diferente, né? Jogo de pneu, era outra proposta do que a gente vê hoje. Quem estiver assistindo, quiser pesquisar sobre isso, vale a pena, até para inteirar mais ao que a gente está conversando. E ninguém, vou reforçar, ninguém queria ser o cara que ia atrapalhar. Imagina, você é rival do cara. Você não vai atrapalhar não, porque senão você é xingado. Tem muito respeito, né? Pelo que ele representava para a Fórmula 1. Agora ele tinha uma vertente também, o comportamento dele que era bem... Ele era um cara muito humano, né? Mas ao mesmo tempo era um cara muito agressivo. Não agressivo como pessoa, né? Agressivo como piloto. O piloto Ayrton Senna era aquele cara que, por exemplo, Martin Brundle, que disputava com ele o campeonato, disputou muitos anos de campeonato nas categorias de acesso, dizia que Senna botava o carro numa posição em que o acidente iria ocorrer. Só que dependia do outro piloto. Eu vou botar, não tem espaço não. Eu vou botar. Se esse cara frear, eu passo. E ele tá derrotado, psicologicamente tá derrotado. E se ele não frear, a gente... Essa história. Ele botava. Tô nem aí. Então tinha esse lado dele também que... Pressão psicológica. E aconteceu isso. Pressão psicológica era grande pra cima do... Em 90, sacanearam ele em 89, né? Que ele Prost trancou ele. Perdeu a corrida, ele ganhou a corrida, tal. E em 90, ele fez a pole position. O pessoal, entre o treino de classificação e a corrida, trocaram os pole position, botaram ele no lado sujo da pista. Aí ele disse, eu fiz a pole position, me lasquei todinho pra poder fazer a pole position. Os caras trocaram, botaram num local sujo, hoje vai ser do meu jeito. Ele disse assim, hoje vai ser do meu jeito. Você falou pra Berger também, ele disse, olha, hoje vai ser do... Ele falou em público isso, tem um documentário dele, ele disse, hoje tem que ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não é de outro. Aí ele ficou lá, ele em primeiro aqui no lado sujo, Prost aqui largou, como aqui está emborrachado, no lado limpo, ele teve mais tração e passou, só que ele esqueceu que era freio, ele jogou o carro e foi. Então mesmo Ayrton, que era humano, era o mesmo caso sem noção, que não queria nem saber o que ia acontecer ali. Ele falou até pro companheiro dele atrás, foi? Foi. Ele disse, olha o show, né? Presta atenção. E Berger estava assistindo de camarote. Berger disse que quando a curva em Suzuka é uma curva, tipo uma parabólica, assim, grandona, né, pra direita, primeira curva, assim, pra jogar uma curva muito veloz. Os carros chegam ali beirando 300 por hora já. Eu acho que ali até Prost estava esperando isso. Você acha? Eu acho. Muita gente Você vê na hora da batida que os dois desceram, o Prost olhou, foi para um lado e ele foi pro outro. Devia estar esperando. Eu sabia que tu ia fazer isso. Era pra ele ter reduzido, deixava você entrar. Eu acho que ele não quis acreditar que aí tem a fazer. Vou pagar pra ver. Berger falou que quando viu os dois carros simulando, começou a rir no cockpit. E outra coisa, um ano depois, Jack Stewart fez uma entrevista com a Ayrton falando sobre aquilo. Né? Aí disse, você é o piloto que mais se envolve em acidente na Fórmula 1. Jack, eu tô no topo faz tanto tempo, eu faço isso. E outra coisa, eu sou um piloto. Eu sou um piloto. Enquanto eu não for atrás de um espaço para ultrapassar, se eu deixar de ir para esse espaço, eu vou deixar de ser um piloto. E é justamente o que a gente sente falta hoje. Ele até foi um tom de crítica, né, que o Jack falou. Foi. Deu uma cutucada pesada nele ali. Porque ele era muito competitivo, né? Assim, as citações que a gente vê dele hoje em dia, tipo, segundo lugar, essas frases, né, que rolam. Segundo lugar é o primeiro dos derrotados, não é uma coisa desse tipo, né? Ele fala essas coisas tipo que ou é pra vencer ou é pra vencer. Eu acho, eu não sei, né? Sempre achei que ele era um pouco discriminado por ser sul-americano. Exatamente. Né? Na Fórmula 1, né? Naquela época, né? Tinha a panelinha. Quando ele sobressaiu na Fórmula 1, aí o pessoal da Europa se incomodou. Aí era crítica pra lá, crítica pra cá, como o Jack Stewart fez. Ele sofreu muitas, eu não digo injustas, né? Mas eu digo assim, preconceituosas. Muita coisa preconceituosa. Por ser sul-americano, a gente sabe. Por mais que tivesse um exemplo dentro de casa, quando eu digo dentro de casa, estou falando da sul-americana, que é Fangio, foi pentacampeão, que é o ídolo era o ídolo de Ayrton, um dos ídolos, mas ele foi alvo, pô. Eu acho. Ele foi.
Eu digo assim, aqui no livro eu falo sobre isso. Eu não teria a força que ele teve para fazer o que fizeram com ele em 89. Fizeram muita coisa com ele. Tem um vídeo que é ele parado, assim, ele tá, a gente vê no rosto dele que ele tá psicologicamente derrotado, pô. Muita crítica. Ele sofreu muito, agora sobressaiu em todas, né? A primeira corrida dele em Mônaco, pouca gente, eu tive acesso a um material que o Reginaldo Leme cedeu na internet, me botou na internet. Eu assisti aquela. Que ele perguntou assim, e aí, como é Mônaco? Ele disse assim, não, eu tive tempo de dar só... Ele nunca tinha dado uma volta em Mônaco, ele nunca tinha entrado em Mônaco. Aí, imagina, tu vai correr no circuito, onde todo mundo é acostumado a correr, só com um monstro da Fórmula 1. Tu nunca deu uma volta no circuito e o cara te entrega o pior carro. O que acontece contigo? Eu não faria nada, né? E o cara, aí começou a chover, meu. É agora. Aí, É agora. Passou Niki Lauda, passou... ia passar Alan Prost no final, o pessoal... Começaram a sacanear ele ali. Começaram ali. Ele foi passando de todo mundo, ele largou em... Não esqueci a posição, acho que 15º, sei lá, ele foi passando. Só que do 8º lugar pra frente só tinha monstro, né? Era Niki Lauda, só monstrão mesmo, Alan Prost... Ele ia passar Prost também quando... Ironicamente, vê só, ele foi passando de todo mundo. Quando ele chegou em segundo, que ele ia aproximando de Prost pediu o encerramento Prost pediu para não ser humilhado por uma carroça. Você não está dirigindo uma carroça. Era uma carroça. Imagina, tu com eu acho que não sei se era o Diz pior. aí, Carlos, diz aí, Não diz sei aí. se era o pior carro. Quer que eu diga? Eu não acho que era quero um dos dizer. piores. Uma coisinha Eu não básica. sei se era o pior. O pior mesmo. É um carro francês, é? Não, Respeita os você franceses. de Golf GTI contra um... Um Quid? Um Um Quid. Quid, né? Eu diria o Celta. Quid. Ele tinha o pior carro, que era Toleman, e ele estava mostrando para o mundo que em condições de chuva tudo é igual. Não existia motor, e ele passando. Quando ele foi, olha a ironia, quando ele foi passando de Prost visivelmente constrangido, pediu para interromper. O presidente da FIA era francês, acho que era Balestre, não, era outro presidente na época. O diretor de prova cortou, cancelou. Como a prova não tinha chegado na metade, valeu só metade dos pontos, né? Então Prost não ganhou o primeiro, não conquistou o primeiro lugar com, vamos supor, os 10 pontos, né? O total foi 5, era metade. Era o Balestre mesmo. Pronto. Jean-Marie Balestre. E no final do campeonato, Prost perdeu o título para Niki Lauda por meio ponto. Se Prost tivesse continuado aquela corrida, fosse humilhado por Ayrton Senna, né? E terminado em segundo lugar, ele teria sido campeão mundial. Os pontos cheios, né? Os pontos cheios. Então, assim, tem coisas que acontecem. Foi a primeira coisa, né? Que a Ayrton aprontou, né? Depois surgiram outras, mas assim, essa de Mônaco é... Eu vou jogar pra Sérgio. Qual foi a corrida, assim, pra tu mais marcante de Senna e a memória mais marcante de Senna? E se for o mesmo, né? Talvez seja o mesmo. A corrida e a memória. A corrida... Com exceção da morte dele, né? Que deve ser bem marcante pra quem A corrida, viu. não vou dizer que foi uma. Yuri pode debater também se concordar Tô ou pensando na minha aqui. discordar. Foram duas. E Ele por quê, correu contra a Alesi. Teve Detroit. teve uma disputa durante várias voltas, que até um mérito por Alesi também, que ter botado a faca nos dentes e ter enfrentado Senna, também foi pelos dois essa corrida, e aquele bateu, quando estava dando um banho em Prost. Para mim foi as duas mais marcantes de Eu Senna. concordo com ele. Assim, eu tenho outras, né? Mas eu concordo. É a mais E a emocionante. do Brasil? Fala do Brasil, não? Não, a do Brasil, pra mim foi linda, né? Foi linda. Mas Não foi tão emocionante quanto não essas foi. aí, né? Não. Pra mim não foi não. Foi dramática, né? Foi dramático. Mas Foi dramática. Pra mim a que mais emocionou foi a contra a Alesi mesmo, a disputa. Foram, eu acho, eu vou concordar com ele. Concordo. Eu assisti, não lembro, não tenho lembrança dela ao vivo, mas eu assisti várias vezes essa Foi corrida. linda aquela corrida. Foi Ele linda. tanto, tem uma cena que, não sei se é a Alesi vai passar de um cara, de um retardatário, não sei quem é. A Alesi abre pra passar o retardatário, a cena abre e passa os dois, antes da curva. Não, se você assistir essa corrida, pode botar na internet, você vai ver. Você fica impressionado com a disputa dos dois. É coisa de kart, parece dois karts correndo. Parece um kart, É. o circuito parece um indoor, né? Tinha curvas bem apertadas e os dois entravam de lado, negócio de milímetro, um pneu do outro.
Essa corrida foi fantástica. Eu levantaria também essa. E na minha opinião também outro fantástico foi Mônaco 92, que foi ele Mansell. Você não estava com o carro inferior? Carro. Aquela foi bonita também. Mansell abriu 1 minuto de vantagem em relação a ele, sei lá. Um Williams, que era um carro perfeito, foi o Williams, né? Na época. Aí ele entrou no box para trocar o pneu e a equipe fez uma cagada. Foi o tempo de semana passada. Aí, meu amigo, foram 6 voltas. Imagina, um Celta e um Porsche atrás tentando passar o Celta e não tem espaço. Imagina. Mansell enlouquecido atrás. Ele tava louco, quando eu digo louco, ele tava louco. Tava louco. Tinha parte que a impressão é que o aerofólio dianteiro do carro ia encostar no pneu do outro. Assim. Passando. Ela foi linda. Assim que a gente terminar aqui, vamos pesquisar isso aí. Vocês mandem um WhatsApp depois. Pô, vocês estão assistindo também, pesquisem. O pessoal que está assistindo aí também comenta qual foi a corrida mais marcante. Mônaco né? 92. As 3 últimas voltas, salvo engano, foi Kleber Machado narrando. Kleber ficou doido. Todo mundo se perdeu, porque a telemetria não tinha essa precisão toda. Aí só marcava quando tinha volta, né? Só volta. Aí marcou a primeira volta, Mansell, 1 minuto na frente da Ayrton. Aí quando virou outra volta, Ayrton em primeiro. Como assim? Imagina, Ayrton em primeiro, no Celta, com pneu desgastado. Aí vem um cara atrás num poste com pneu novo. E tentando passar. E Senna jogou limpo. Jogou limpo. Ele não trancou uma vez. Ele mudou o estilo de pilotagem, não é verdade? Foi. Ele não fazia curva padrão, ele mudou o estilo. Não trancou o Mansell nenhuma vez. Nenhuma vez. E Mansell louco. Terminou a corrida, tem 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira, quando o Senna reduz, que ele vai trocar de marcha fora do padrão que ele estava, o motor estoura. Passou na linha de chegada, o motor estourou. Então não tinha mais uma volta ali. Foi... E outra, no pódio, o Mansell chega arrastado. Com ajuda. Porque hoje o Fórmula 1 seguia. Sai do carro? Sai do carro. Exige o preparo? Exige. Né? A força gravitacional no carro ali é pesada. Mas na época era raiz, né? Não é Nutella. O Mansell sai, ele chega no pódio auxiliado por outra pessoa, porque ele não conseguia andar. Ayrton Senna tinha um preparo físico, custou muito a ele isso também, mas o que é que a gente fala aqui também é que o que a gente vê hoje nos pilotos, quem começou foi Ayrton. Esse preparo físico de primeira linha, o que era um diferencial na época de Ayrton Senna, hoje é uma coisa exigida pela FIA. Entendeu? Então é outra coisa que ele despertou nos outros pilotos, a paixão. O que era exceção se tornou regra. Né? Exatamente. Então, é isso. Acabou impondo muita coisa, né? A história dele. Muita coisa. Antes da gente terminar, Yuri, era bom tu falar um pouco pro pessoal desse brinquedinho aqui, esse outro aí do lado, e da parte de depoimento do livro que tu botou aí no começo, né? Bem marcante. Esse primeiro brinquedo aí, esse capacete, obviamente é uma réplica, é um Bell original, o casco dele é um original 88, com a pintura do ano, né, do primeiro título de Ayrton, que é o 1988, quando ele ganhou o primeiro título mundial dele. Foi pintado pelo Alan Mosca, né, que é o filho do saudoso lendário Cid Mosca, que criou essa pintura do capacete de Ayrton. E a gente conseguiu ele, a gente comprou esse capacete na internet, fez a pintura e tal, e usa ele como é um mascote. É um mascotezinho, a gente vai botando à disposição aí quando a gente for fazer o lançamento do livro. A gente vai estar lá, viu? Vai estar lá, vocês também. São Paulo, é? Aqui e lá, vocês vão nos dois. Nem que eu arraste. E esse carrinho aí eu comprei na internet, é um colecionador. Ele é um original também, é original assim da época, né? Que começou a fazer esses carros da Mini Champs. Os atuais não permitem certos anúncios de cigarro, tem um Marlboro e tal. Então a gente mantém ele, é um carro especial. Existem outros colecionadores aí, né? Eu só tenho um carrinho, a gente tem milhares, mas esse eu guardo num lugarzinho bem especial lá em casa. Eu quero depois fazer uma coisa bem bacana para botar ele e o capacete juntos, um redondozinho. Né? Que um simboliza o primeiro título do Ayrton, e na minha concepção esse outro aqui foi a melhor temporada dele, foi em 93. Que ele não tinha o melhor carro, mas fez coisa, né? Fez misérias com os pilotos, fez os outros com o pessoal, a crítica especializada, como costuma dizer, ele fez os outros pilotos parecerem retardados. O cara com um carro ruim ganhando corrida, o pessoal, o que tem esse cara? Então, é esse carro, é McLaren MP48. É clássico. E quanto aos depoimentos, é o seguinte, existem por aí documentários, até cenas de programas de TV, onde são colhidos depoimentos de pessoas famosas. Na época, onde é que Ayrton morreu, você estava onde?
Pelé, não sei quem, Hebe, tal. Thiago do cara antes pegou, né? Tipo, Então, Super famoso. então eu parei pra pensar e disse assim, pô, tanta gente dando depoimento sobre a vida de Ayrton. E as pessoas que, na minha opinião, realmente importam, não estão. Porque quem tornou Ayrton um herói nacional foi o povão. Foi eu, foi você, foi seu pai. Não foi. Pô, o pessoal, né? O pessoal que acordava no domingo cedo. Na época não existia isso que a gente tem hoje, internet. Ah, vou postar aqui. Se um famoso postar. Hoje, se você prestar atenção, o famoso ele tem maior valor na internet do que nós. Por quê? Porque o alcance dele é maior. Ele tem 3 milhões de seguidores. Então, é mais rentável a pessoa investir num famoso que investir no anônimo. Né? Na época não tinha isso. Na época era audiência. Era pesquisa. Quem é seu piloto? Ayrton Senna. Então, nós tínhamos força. Então, quem transformou Ayrton Senna em quem foi o povão. Foi eu, foi você. Então, o que eu fiz? Vou pegar o depoimento que importa. Né? Então, fui atrás de pessoas aleatórias. Pegou vários depoimentos no Brasil. Fizemos uma seleção. Entre eles tem um... Vou tornar ele famoso de novo. Já falei, eu vou falar de novo. Francimário, que foi o cara que tocou o coração da Dona Neide, né? Que, na minha opinião, foi o depoimento mais bonito. O cara é um porteiro, poeta, porque ele fez um depoimento, ele fez uma poesia involuntária. E o cara... A gente saiu colhendo depoimento de jornalista, funcionário público, policial militar, empresário, escritor, o porteiro, o Francimário, enfim, uma série de pessoas. Todas as esferas. É músico, piloto de acrobacia, que é Valdones, que é meu amigo, meu irmão. Um abraço. Foi vários núcleos, né? Ele foi, então. Chegou. A gente saiu colhendo, né? E fez um filtro. Pô, esse aqui vai abranger vai alcançar esse público aqui, para fazer uma coisa democrática, na verdade. Não adianta pegar, depoimento só de piloto de Fórmula 1, de piloto de Stock Car, só de jornalista. Vai perder a parte humana do livro. Então, a gente tentou não corrigir muitos depoimentos, assim, não que tenha tido erros, mas a gente não trabalhou muito com o material bruto que a gente pegou, para deixar o mais espontâneo possível, foi o que aconteceu. Então, hoje, eu digo mais, se não fosse esse depoimento, certamente esse livro aqui não teria sido... Que foi o que tocou a mãe dele. Foi um trabalho literalmente em equipe, foi um trabalho em equipe, todo mundo que... Eu não fiz esse trabalho sozinho, longe disso, eu apenas contribuí em colocar as ideias no lugar. Eu peguei aquilo que eu tinha, material, intelectual, peguei das outras pessoas e fui formando, saiu isso aqui que a gente tá vendo. Mas isso aqui, eu tenho autoria, eu sou diretor, deixa eu dizer. Se fosse como esse programa aqui, eu sou o diretor, eu não sou o dono. Né? Eu não sou o autor, não. Isso aqui tem um pedaço de Francimário, tem um pedaço de Valdones, tem um pedaço de Bruno, que é da TV Cabral, Bruno Sacau, que fez um depoimento muito bonito também. E eu acho que é assim que funciona, assim como vocês aqui, né? Não existe um dono, existe uma equipe que trabalha em prol disso. E foi o que humanizou o livro e diferenciou de todos os outros, né? A gente tocou nada mais, nada menos que a mãe do cara. E é isso. Tinha que ser, né? Fantástico. Pra fechar, eu vou chamar a Paulinho aqui, que tá doido pra participar do vídeo. Tá na parte da produção hoje aí do Carantes PB com a gente. É o diretor. É o diretor hoje, Paulinho hoje é o dono. Faltou só o último encontro do livro, que foi com Hamilton. E o seu encontro com ele também, né? Voltando ao... Já que aconteceu, a gente voltando fala. ao... Eu vou até pegar a foto e beleza, jogar em cima. O vídeo também tem um vídeo bacana. O que aconteceu? A gente fez esse capítulo sobre o Hamilton. E no final do capítulo a gente meio que... Não, a gente efetivamente criou um encontro dele com a Ayrton. Como seria esse encontro de Ayrton? A gente pegou uma foto antiga de Ayrton na Williams, ele conversando com o Nick Lauda. A gente trabalhou ela artisticamente, excluiu o Nick Lauda, né? Todo respeito a ele, mas a gente tirou ele um pouquinho, alterou, envelheceu um pouquinho a Ayrton e colocou ele como se ele estivesse conversando com o Hamilton. E entrou, na verdade o livro termina com essa foto, né? Eu vou até pegar aqui um trecho, um pedacinho do livro, que termina com essa foto. Ela ficou, aos olhos do público especializado, ficou fantástico, né? A cena tá numa beca, viu? Ele entra no jatinho. Ele era muito elegante. Isso aqui é assinatura mesmo, isso aqui não é a arte do livro, isso é a assinatura do Hamilton. Né? Quando eu encontrei com ele, nós fomos até o hotel, nós fomos indicados, né, por pessoas que ajudaram nesse encontro. Efetivamente, né, viabilizaram todo o caminho para a gente chegar. Chegou lá, teve um aparato todo, uma coisa bem restrita, nem todo mundo tem acesso, nem gente da imprensa teve acesso ao que nós tivemos.
Então nós chegamos lá, entregamos o livro, a versão em inglês, né? Foi eu e a tradutora do livro, Raquel, e a gente entregou o livro em inglês para ele, mostrou. O livro já foi, um livro foi aberto na capa dele com a Ayrton para dar o choque, né? Para mostrar, para chamar a atenção dele, e o outro foi virado. Tu tem essa imagem? Tem um vídeo, tá aí. Na hora que tu mostra para ele? Tá tudo aí, eu vou te mandar. E a tradutora já foi com o dedo, na versão em inglês, já foi com o dedo no depoimento da mãe da Ayrton para mostrar ele. Então a gente abordou ele, né? O pessoal ficou surpreso que de 3 minutos que ele deu para todo mundo ali, dos 3 minutos, 2 foi só pra gente. Ele travou ali, né? Tipo, que fantástico, muito legal e tal. E eu disse a ele da admiração que nós, brasileiros, temos pelo carinho. Muita gente aqui pode não estar concordando comigo em achar que ele é o melhor piloto na atualidade. Efetivamente ele é um piloto muito bom, né? Alguns dizem que Alonso é mais técnico do que ele, outros dizem que, né, Vettel é melhor, enfim. A gente está aqui para discutir isso. Mas o amor que ele sente por Ayrton gera uma simpatia da gente para com ele. Isso é espontâneo. A gente torce por ele. Não é verdade? Então, ele é um cara que... Eu recebi até uma carta muito bonita no depoimento de um jornalista falando sobre isso. Que essa paixão... O pessoal disse assim, próximo ano não vai ter brasileiro na Fórmula 1. O cara disse, como assim não tem? Hamilton tá. Eu achei legal isso, tá? Então é essa coisa que desperta na gente uma admiração por ele. Eu disse a ele no final, disse assim, olha, muito obrigado. Foi uma coisa que eu escrevi no depoimento, eu falei verbalmente, que ele não leu, ele leu quando chegou no hotel lá em cima, mas ele não tinha tempo para ler. Eu disse assim, olha, obrigado por nos dar o 4º título tão esperado. Porque quando Senna morreu, ele estava lutando pelo Tetra. A gente esperou esses anos todos pelo Tetra de uma pessoa que sentia alguma coisa pelo Ayrton. Aí ele, não, tudo bem, não sei o quê. Tenho certeza que o Ayrton está orgulhoso de você. Quando eu falei isso, o olho dele começou a brilhar. Aí ele esticou a mão, apertou minha mão e saiu. Então assim, pra mim foi um... Eu encontrei com outras pessoas, mas assim, esse encontro pagou a viagem, pagou... Foi na sexta-feira, eu entrei no livro. No sábado eu encontrei com a Emerson Fittipaldi. Conversa... Tive uma conversa com o Culta que eu jamais achei que fosse ter, mas eu vou dizer uma coisa. Pagou ali, aquele momento ali. Foi especial. Se dissesse assim, você vai ter que voltar pra Paraíba agora. Não tem problema nenhum. Tchau. Cadê? Eu volto caminhando. Volto até caminhando. Mas é isso, então foi uma coisa fantástica, agregou ao livro, né? É um diferencial. Muitas, acima de tudo, eu tenho orgulho de dizer que é uma obra nossa, daqui da terra. Muitos vão dizer, não sei o que, vão tentar. Vai acontecer isso, pode esperar. Muita gente vai tentar abafar esse lado. Não, autor, não sei de onde, né? Não, é paraibano, tá aqui, foi feito aqui, tá? Porque muita gente não enxerga. O patamar que isso está tomando, até não é culpa do Estado, mas é porque a gente não existe. Falta isso, vocês sabem, trabalham com carros, vocês sabem que, comparado à região sudeste, nós somos poucos. E para sair uma coisa em destaque, é difícil. E quando surge, o pessoal... Muita gente pergunta, tu é daqui? O trabalho é dobrado, né? Para dar a dimensão que lá aconteceria mais fácil, aqui você tem que fazer de novo. Eu tô lá na livraria. Por isso que eu estou feliz em estar aqui, vocês cederem esse espaço. E a gente feliz em presenciar esse momento de lançamento. É uma maneira tão perto. De divulgar meu trabalho, valorizar o meu trabalho, divulgar o nosso trabalho, que nós somos da terra, nós somos paraibanos, né? E para que o Brasil perceba quantas pessoas de valor tem aqui, efetivamente, né? Vocês são pessoas, pela organização que eu senti aqui, o cara já sei que não é uma coisa normal, né? Colou isso. Colou. Aquilo que a gente ensaiou, que foi o script. Não, mas é isso, a gente tá faltando isso aqui, né? Essa coisa humana. A coisa tá tão mecânica ultimamente, né? A gente criticando gente, não sei o que, telepronto, isso aqui, ó. A gente é totalmente contra isso, né? Roteiro é o mínimo possível, porque a gente tem tempo na internet, sabe? Então tem que fazer totalmente diferente de como é na TV, sabe? Inclusive, para finalizar, eu vou falar aqui de um blog que nós estamos reestruturando, né? A gente está adaptando, não é um blog, era uma pequena participação no jornal antigamente, que a gente está adaptando ao mundo digital. A gente está criando um blog que é sobre Fórmula 1, que é chamado Grid Brasil, né? Foi acessado por pessoas, foi criado por pessoas que entendiam muito do assunto, mas foi engolido pela mídia maior, né? Então nós estamos reestruturando ele de novo, vai ser bilíngue, ele é um blog, vai ser todo bilíngue, a gente vai mandar para fora. A gente já criou uma seção exclusiva sobre Ayrton Senna, outra sobre... Vão ser apenas 3 notícias que vão ser rotativas.
de 7, por semana, 3 notícias apenas. Coisa bem simples e dinâmica. Então a gente vai trabalhar nessas 3 vertentes, mais Ayrton Senna. Uma imagem do dia, que vai ser uma imagem fixa, um acidente, uma coisa, uma vitória, alguma coisa. Notícia 1, notícia 2, notícia 3. Essa notícia 1 já é de vocês, estou convidando agora de mão, tá? Primeiro, um grande prazer pra gente. E sobre Ayrton Senna, que a gente vai sempre manter vivo isso que a gente prega aqui no livro, né? Que provavelmente para o início de fevereiro. Então eu já deixo aqui, a gente vai combinando daqui para lá. Vocês estão convidados. Perfeito. Nossa. Beleza? Já dá pra fechar o vídeo? Já não, né? Tem bem uns 40 minutos aí já de entrevista, de bate-papo. Tem alguma consideração para fazer? Agradecer a Yuri pela obra. Agradecer, pela obra, que é um orgulho pra gente, né? Demais. Ver uma pessoa com tanta vontade para fazer um projeto. É só agradecer, né? Tanto amor pela obra e pelo chefe, né? É, O chefe. o chefe. O chefe. Rubinho que começou a chamar ele de chefe. É. Tem história de Rubinho aí também no livro, né? Rubinho campeão mundial, né? Bicampeão mundial, Aí. na verdade. Senna na Ferrari. Senna na Ferrari. Muita coisa aí. Senna como consultor técnico da Ferrari. Pessoal, mas ele vinha para a McLaren de volta, mas tem coisas aqui que explicam porque ele provavelmente não iria voltar para a McLaren. Aí só Coisas comprando dele livro. com o Ron Dennis. Que Aí só comprando Aproveita livro. aí e fala aí onde é que o pessoal pode adquirir o livro. O livro ele tá para vender no site oficial. Você pode adquirir comigo através do telefone que a gente vai mostrar aí, tá? E no site do livro, que é www.cenaporumbrasileiro.com. Bota aí também, faz. Então, pro Brasil todo a gente tá fazendo a distribuição dele, né? Vai começar ainda para fora, tá em processo de produção em inglês e italiano. Segunda quinzenas de março, por aí, que a gente vai tentar conciliar com a data de nascimento dele, né? Que é de 21 de março, fazer uma coisa simbólica lá fora. Mas por enquanto só aqui no Brasil. Então, tá aí para quem quer agradecer já, de antemão. Quem quiser saber o resto da história do livro, né? Só aqui. Compre ele. Eu digo assim, quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de velocidade, sendo honesto, isso não é um livro, isso aqui é um item de colecionador. Tá? É o que eu sinto olhando para ele. Isso é um livro, eu costumo dizer que é um livro enciclopédia. Né? Enciclopédia por quê? O pessoal vai pegar uma enciclopédia, aquele negócio grandão e tal. Então a gente fez um livro com material mais delicado, coisa mais trabalhada. Qualidade, na verdade. Qualidade. Né? Eu queria sair do senso comum, do senso, né? Do clichê da capinha fina. Isso. A folha, o toque é melhor. O trabalho, verniz né? localizado. É. Tem na Verniz capa. localizado, uma folha de papel crochê. Fez fazendo. É aquela história, para entrar no aqui, para ter esse selo, não é qualquer um. Então a gente fez para merecer, fazer merecer. É o selo. respaldo aí do Instituto Ayrton Senna. Exatamente. Não, isso aí é o A carimbo homologação, né? Carimbo do vai lá A homologação aí do... E faz. vai lá e faz. Sei lá que é bom. É isso aí. Consideração de Paulinho aí, né? Tá bom. Muito bom trabalhar na produção do... Muito bom ficar em pé ali na câmera. É mais fácil ali atrás. É, né? Paulinho do PB Exóticos também está ajudando a gente. Quem quiser acompanhar, manda aí o endereço, Paulinho. @PB Exóticos, o Instagram é o único que tem. É o do Instagram. YouTube em breve. Tem fake não, né? Ainda não. Thiago Orley, nosso último vídeo do ano. Graças a Deus. Eu não aguento mais. Ficar comigo, né? É, são 30 dias de férias aí também, a gente precisa de descanso, entrar em recessozinho. Se você quiser entrar em recesso, entra aí, eu entro. É, Paulinho ai, vai ai. cobrir minhas férias aí. É, de acordo com a CLT agora, reforma trabalhista, Paulinho vai entrar um rolo aí. Fala algumas verdades. É, agradecer aí a Yuri pela paciência, né, e por ter... A oportunidade. A gente tá topado aí o bate-papo. participando de eu acho que de um marco, né? Assim, que esse livro vai tomar uma dimensão. Já tá tomando, que depois meu pai vai olhar pro povo assim, ó, esse cara aí tava comigo num vídeo ali. É, se Deus quiser. Tô esquecido. Se Deus quiser. Tenho certeza que isso vai acontecer. Mas tá tomando uma proporção assustadora. Boa, mas assustadora. É. É tudo novo, tudo que é novo assusta, né? Então, Deixar a Thiago continuar aí. Aí a trabalhando. lembrança de Ayrton Senna tem que permanecer viva, né? Até a publicação que eu tinha postado no meu Instagram com relação ao lançamento do livro, uma das hashtags que eu usei foi Senna Vive, né? É. E acho que na memória de todo brasileiro, até de quem não viveu ativamente essa época de corridas, de grandes vitórias dele, sente assim não sei o que é que de fato a gente pode definir como sensação do orgulho de ter
representando. Um mestre assim, que eu acho que ele também transcendeu todo o nível de profissional de corrida, de qualquer situação que seja, né? Ele de fato trouxe muita coisa boa para hoje em dia, né? E aí, Yuri aí foi o cara aí para essa obra. Para fazer acontecer essa reunião de hoje, né? Então agradecer aí de verdade a todo mundo que acompanhou a gente, não só hoje, mas durante todo o ano. Foram vários vídeos que a gente lançou, a maioria de 40 para 1 hora, né, Thiago? 30 minutos para frente, então o pessoal tem paciência com a gente, acompanha. E muita gente assistia os vídeos todos, né? E a gente comprovou isso com algumas coisas, né? Que o cara via até o último minuto. Thiago, todo fim de vídeo, ele diz, não, a gente tem um grupo de WhatsApp, quem quiser entrar. Isso é tipo 42 minutos do vídeo, sabe? Aí Thiago falando e eu pensando aqui, né? Meu irmão, ninguém vai falar, Thiago, porque 42 minutos, pô, não tem mais ninguém assistindo. Aí o pessoal comenta embaixo, me colocar aí no grupo, é cara, só como é do celular. Como é que esses boys estão vendo? Tá. Mas o pessoal tá acompanhando mesmo, então é um feedback importantíssimo. Quer mandar um abraço pra alguém especial, não? Pode mandar. Vinícius Rezende Barreto, lá de Goiânia. Então é isso, galera. Obrigado aí a todo mundo que tá acompanhando. Não podia faltar. Nosso último vídeo do ano, muito importante, fechando com chave de ouro. Valeu mesmo. Quem gostou aí do vídeo, clique embaixo no botão gostei, dá o joinha pra gente, deixa um comentário, compartilha com os amigos. Como a gente sempre diz, fiquem à vontade, vocês estão em casa, podem comentar aí, dar sugestão, não tem frescura nenhuma, né, Tiago? A gente tá aberto, totalmente aberto. Só não vale xingar. Só não vale xingar, mas se xingar a gente também não tem bronca não. Valeu, galera, até o próximo. Valeu. Um abraço. Até o próximo ano, né? Amém. Tchau. Feliz 2018. Só xinga esse sapato de Thiago aí. Bota o tênis, boy, tá de meia aí. Descalço.